O padre Marcelo Rossi teve uma conversa com o apresentador Rony Von a respeito de depressão. E eu fiz questão de destacar esse trecho de conversa porque esse vídeo vai discutir um pouco essa questão a respeito da depressão e a religião. Será que a religião, ou ter uma espiritualidade, ou acreditar em Deus, ou ler a Bíblia, são coisas diferentes, né? Ajudam uma pessoa a não ter depressão, ou caso ela tenha, ajuda a pessoa a se recuperar mais rápido? Vamos ver o que o padre Marcelo falou a respeito. Todos sabem que eu passei por uma depressão. E eu tive que escutar tanto da minha vida, as pessoas comentando, como que pode um sacerdote passar por uma depressão? E na depressão estava comigo bem antes. Eu fui ter a consciência nesse período. Eu percebi que ajudei tantas pessoas a saírem da depressão. Achando que aquilo era uma frescura. Uma frescura. Desculpa o termo, mas assim, até que eu passei. Então aqui a gente já vê duas coisas interessantes, né, que chamam a atenção. Em primeiro lugar, é comum as pessoas terem o pensamento de que alguém que é muito envolvido com religião, que está em contato, né, supõe-se que ela esteja em contato constante com Deus, é comum as pessoas pensarem que esses indivíduos não deveriam ter depressão. Bom, está meio que embutido aí então a ideia de que depressão é falta de Deus, não tá? Outra coisa interessante é que o padre, mesmo tendo tido contato com diversas pessoas depressivas, e sendo o padre geralmente uma pessoa sensível aos problemas dos outros, ele diz que ele não percebia a gravidade da situação dessas pessoas e achava que era uma frescura. Então é de se supor que muita gente vai assistir esse depoimento do padre e vai continuar com esse pensamento, não é? Até que venha a sentir na própria pele a depressão. E não foi a depressão, foi a A sua foi brava. A sua foi brava. Pegue uma foto minha de 2013, 2014, eu tenho 1,95 m. Esquálido. Eu cheguei a pesar Esquálido. menos de 60 quilos. Esquálido. Então o corpo fala. O que aconteceu comigo, né? Eu comparo imagina você ter o sabor. E o sabor, você perde o sabor. E o que me ajudou, o que me salvou, foi um versículo que você até decora, mas eu vou ler para você. Ele descreve a experiência que ele teve com a sua depressão como a perda do sabor da vida, que é uma descrição muito comum. As pessoas perdem a razão de viver, as pessoas perdem o interesse, perdem o prazer por coisas que antes as interessava e as dava prazer. Então a vida fica estranha. Você não tem uma razão para sair de casa para fazer alguma coisa ou para buscar algo mais que antes parecia ser um objetivo muito interessante e agora deixa de ser. E aí ele diz que vai trazer para a conversa um versículo que foi muito importante para ele se recuperar. Então olha só, estamos aí vendo a questão da religião ajudando a pessoa. Vamos ver que versículo foi esse. Primeiro, vai ajudar muitos que estão passando pela depressão. Não sou eu, é a palavra de Deus. Mas os remédios não ajudaram também? Os remédios também. Na primeira depressão, não. Na segunda, a primeira, eu confesso, eu usei exercício para endorfina, serotonina. No segundo, agora, com a morte do papai, eu me cuidei. Aí é necessário. Só que é o seguinte, o remédio, meu querido amigo, ele é paliativo. Mas você precisa ter um objetivo de vida. Bom, o Rony Von intervém, foi o versículo que te ajudou, mas e os remédios? E ele declara que sim, foi ajudado por remédios na sua segunda experiência com depressão. Na primeira, que foi mais leve, o padre acredita que se ajudou praticando exercícios físicos. Por que eu nunca pensei no suicídio? Porque o meu bisavô, a minha avó tinha passado por isso, então eu jamais daria essa tristeza para minha mãe, e eu tinha perdido o gosto pela vida. Então, com a palavra de Deus, calma, com a palavra de Deus, eu nunca deixei de orar. Eu fiz um acordo com Deus de pelo menos ter uma intimidade com Ele de 1 hora por dia. O que deu a ele forças para resistir aos impulsos de terminar com a própria vida foi uma questão ligada à família. Ele não quis que a mãe dele passasse de novo por uma experiência que ela já tinha passado com o pai dela.
Meu pai eu tive contato com meu pai que ele estava com câncer terminal. Eu vou mexer aqui em feridas. Sim. A gente chama de gatilhos ou fatores desencadeantes. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Tá? Mas, graças a Deus, a gente vai se curando, na graça. O fator desencadeante mais forte, mais grave que ele teve na sua segunda depressão foi a morte do seu pai e os detalhes ali que aconteceram nesse processo longo e doloroso. Mas ele diz que agora ele está conseguindo falar disso baseado na graça. Logo antes ele havia listado mais um fator também que ajuda ele, que é a promessa que ele fez de se colocar em contato com Deus 1 hora todo dia. Essa passagem foi o que meu pai conversamos. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Agora aqui está o segredo. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam a vida. Então eu gosto de pegar sempre outras traduções, porque todo tradutor não é tão fiel. Aí eu fui atrás de uma outra tradução, que também é muito fantástica, a nova tradução na linguagem de hoje, e que Deus falou comigo fortemente, né, com essa passagem, Provérbios 4, agora olha a diferença, uma tradução para outra. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, se você não tomar cuidado da sua mente, encher a sua mente de pensamentos, de santos pensamentos, você vai ser depressivo. Veja que na primeira tradução, que é a tradução mais antiga, mais literal, está dito: guarda o teu coração, pois nele está a vida. E aí ele diz que o que mais ajudou ele foi a segunda tradução, a tradução moderna, que é essa tradução mais livre que algumas editoras fazem da Bíblia, modernizando os termos. Não apenas modernizando, trocando, não é? E essa nova tradução, que é a que ele gostou mais, que na verdade não é o que está escrito lá no texto, né? É um texto modificado, fala para você cuidar dos seus pensamentos, pois tudo decorre deles. Bom, vamos lá então. O padre, né, lançou mão de recursos religiosos para combater a depressão. Se colocar em oração frequentemente, né, o que ele chamou de se colocar na presença de Deus, e se inspirar num texto bíblico. Então a gente pode dizer que a força maior que ele teve para vencer a depressão é de origem religiosa? Bom, vamos lembrar que, em primeiro lugar, ele falou que tentou combater a depressão, né, e até diz que isso funcionou bem fazendo exercícios físicos. Não foi na Bíblia que ele aprendeu isso, sobre serotonina e endorfina. Ele então se valeu de uma cultura científica relacionada ao esporte, né, ao estudo do funcionamento do corpo humano que nós temos modernamente. Isso aí não foi da Bíblia. Em segundo lugar, ele admitiu que quando a sua depressão estava mais forte, ele tomou remédios. Também não é uma coisa religiosa nem bíblica. A Bíblia nem menciona medicamentos psiquiátricos, né? Não existia isso na época e ela não fala, ela não prevê o futuro que isso existiria quando vai se referir à depressão. Terceiro lugar, que eu saiba, não existe nenhum capítulo na Bíblia destinado especificamente a falar de depressão ou de saúde mental. Existem trechos isolados, né, que falam alguma coisa a respeito disso, como esse que ele destacou. Mas veja que o texto que ele destacou não é o texto original bíblico, é o texto também modificado pela nossa cultura contemporânea. Tome conta dos seus pensamentos, uma ideia que está na nossa sociedade atual. A preocupação que ele teve, que ele diz que o segurou para não atentar contra a própria vida, foi se preocupar com a sua mãe, que também é uma coisa que não precisa estar necessariamente atrelada à religião, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Em primeiro lugar, sim, é possível pessoas religiosas terem depressão. Depressão não é falta de Deus e por isso que talvez a pessoa tentar combater a depressão apenas com práticas religiosas talvez não funcione, né? E a gente consegue observar, mesmo numa pessoa extremamente religiosa, que na sua luta contra a depressão teve outros elementos que não religiosos. Quando ele destaca essa questão relacionada aos pensamentos, isso não é simplesmente ler um versículo, dar graças e pronto, aquilo fazia efeito. Ele teve um trabalho de desenvolver isso, de desenvolver métodos para tentar controlar os seus pensamentos
e assim ao longo de um tempo longo ir melhorando os seus pensamentos e assim combatendo a depressão. O problema que eu vejo a pessoa se basear na Bíblia para essas situações é que você tanto pode encontrar um versículo que seja realmente pertinente àquilo, como você pode também encontrar um outro versículo que não te ajuda em nada, te leva para outra direção. No caso, ressalto de novo, ele só encontrou um versículo que o ajudou porque esse versículo estava modificado na tradução moderna. E ainda assim, os versículos bíblicos, quando eles acertam numa coisa, eles não explicam como fazer aquilo, eles não desenvolvem. Não é como você ter um capítulo de um livro de psicologia que descreve como é que você faz para tentar modificar os seus pensamentos. Um versículo simples e curto dizendo: controle seus pensamentos, pode não ajudar nada uma pessoa que não saiba por conta própria como fazer isso. Então, resumindo, eu acho que pessoas religiosas devem sim tentar lançar a mão dessa força a mais, mas eu sugiro que você não dispense a procura de psiquiatras e psicólogos. O psiquiatra vai entrar com os remédios, que ele admitiu que são importantes, e o psicólogo, se for bem preparado, vai te ajudar como você fazer para controlar os seus pensamentos e controlar uma série de outros fatores que tem na sua vida que estão contribuindo para te levar ou te manter na depressão. Quem gostou do assunto, se inscreva no canal e aguarde um próximo vídeo. Abraço!